Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra então, da Epístola de Tiago. Nós damos continuidade. Vamos ler desde o verso 1, para que possamos tomar tudo que o Senhor já nos tem falado. E, se o Senhor permitir, iremos acrescentar algo mais na linha do Espírito nessa epístola. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos ler até aí. Vamos ter uma palavra mais de oração, irmãos. Pedir ao Senhor que nos ajude nesse momento. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez nos reunirmos aqui para ouvirmos a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já nos tem falado, e pedimos ao Senhor que nessa noite venha abrir mais uma vez a Tua palavra e o nosso entendimento, Senhor. Prepare os nossos corações para o recebimento da Tua palavra. Senhor, muito obrigado por ter preservado a Epístola de Tiago, tão mal compreendida na história, mas tão grande ajuda, Senhor, temos recebido dela. Obrigado, Senhor, que nessa noite o Senhor possa ter liberdade para conduzir esse momento como bem lhe aprouver. Dê-nos sensibilidade, Senhor, para entender as direções do Teu Espírito. Se há alguma ênfase que o Senhor deseja dar a nós nessa noite, que assim seja, Senhor, que nós possamos perceber isso. Nos ajude na compreensão, Senhor. O Senhor já tem nos ajudado a compreender o que é provação, quais são as suas implicações na nossa vida. Também nos ajude a entender algo a respeito da tentação nessa noite, para que possamos ser ajudados, Senhor,
em meio a esse trabalho que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Um trabalho intenso, um trabalho com mão firme, um trabalho com alvo definido. Então nós te agradecemos, Senhor, e rogamos tua assistência para esse momento. Pedimos também, Senhor, por aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa estender a eles aquilo que vamos receber aqui nessa noite. E também, Senhor, desperta os corações que têm estado em negligência. Desperta os corações que têm estado em esfriamento, Senhor. Para que nós possamos ser como um só homem, como foi lá na época de Neemias, Senhor. Como um só homem possamos nos assentar para ouvir tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou segurar porque o ventilador está fazendo ventinho, mas por outro lado é bom deixar ele porque... Não, eu vou segurando aqui mesmo hoje. Obrigado. Irmãos, então, nós temos vindo numa linha, né? Os irmãos sabem, uma linha muito clara, muito definida da parte do Senhor para nós. Iniciamos então essa consideração em Tiago já faz algumas semanas que estamos nos 12 primeiros versos de Tiago. Fomos procurando construir passo a passo para compreender isso na nossa própria experiência com o Senhor, do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, como que nós reagimos a isso que o Senhor está fazendo. E como já disse, talvez, irmãos, o escrito que mais nos ajuda nesse sentido seja a Epístola de Tiago, em todo o Novo Testamento. Então, digo e repito, irmãos, a Epístola de Tiago não é, como alguns acharam, uma epístola de palha. Ela é uma epístola de ouro. É um escrito muito precioso, irmãos. Provavelmente, como disse na introdução, foi o primeiro escrito na ordem cronológica do Novo Testamento. Porque o Senhor, ele queria deixar Tiago como um princípio de primeira menção aí do Novo Testamento. Então nós precisamos, irmãos, considerar esse escrito com esmero, não apenas aquilo que nós temos considerado aqui, mas certamente o Espírito há de dar muito mais aos irmãos que se dispuserem a considerar Tiago, né? Então, por conta do que nós vamos ver hoje a respeito da tentação, irmãos, e eu creio que será de muita ajuda em muitos sentidos essa questão da tentação, eu preciso relembrar os irmãos, de uma maneira mais resumida, o que nós vimos até hoje a respeito da provação. Eu não vou citar todos os pontos, vou apenas construir a linha para os irmãos compreenderem o que o Senhor está nos falando até agora em Tiago, porque esse assunto da tentação, ele vai vir acoplado na questão da provação. As duas coisas acontecem junto. Tanto a provação como a tentação vêm nesse período de trabalho do Senhor nas nossas vidas. Uma com aspecto positivo, a provação, e uma com aspecto negativo, a tentação. Então, por conta disso, dessas duas coisas acontecerem juntas, os irmãos vão ver como isso é muito importante na nossa caminhada com o Senhor. Eu preciso trazer a linha que nós fizemos até hoje aqui na Epístola de Tiago de uma maneira mais resumida, para nós darmos um passo a mais. Então, irmãos, nós vimos que as provações, elas são enviadas da parte do Senhor. Essa é a primeira coisa que os irmãos não podem perder de vista. Elas vêm da mão do Senhor em nossa direção com um alvo definido. E esse alvo é positivo e não negativo. Só que o atingir esse objetivo nas nossas vidas depende da forma como nós respondemos às provações. Então não perca isso, irmãos, isso é muito importante, porque isso toca a nossa responsabilidade. Essa linha de ouro que permeia todas as escrituras, né? A soberania de Deus em enviar as provações e a responsabilidade do homem em respondê-las de maneira adequada. Então não percam isso. As provações são enviadas da parte do Senhor e não são apenas sofrimentos, são os arranjos de Deus de uma forma geral. Compreende isso, irmãos? Então nós vamos definir provação como sendo sofrimento, né? E não é isso, irmãos. Provação são todos os arranjos. Provação é a providência de Deus em tudo que Ele faz nas nossas vidas, com vistas a formar o caráter de Cristo em nós. Então, qual que é o alvo da provação? O alvo é para que sejamos perfeitos, íntegros
em nada deficientes. Em suma, isso é o caráter de Cristo. Amém? Os irmãos compreenderam até aí? Então, depois, o Espírito dá um passo mais, a partir do versículo 5. Se os irmãos, só para irem acompanhando a linha junto comigo, irmãos. Então, nós vamos responder corretamente as provações. As provações, quando elas são recebidas adequadamente, elas geram em nós perseverança, constância. Se essa constância não for interrompida, nós seremos perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Mas aí o Espírito como que volta para a nossa experiência no versículo 5, e eu acho isso tão maravilhoso, porque é uma condescendência do Espírito ali conosco, e ele vai dizer assim: se, porém, alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Ó, irmãos, que maravilha é o Senhor retornar para a nossa experiência com esse cuidado, porque ele poderia ter passado, mas ele viu que precisava desse si, porque muitos de nós, em meio às provações, somos faltosos no saber. Não é verdade, irmãos? Temos dificuldade em compreender os movimentos que o Senhor faz. Mas a palavra diz: peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera. Ou seja, se nós temos dificuldade em compreender o que o Senhor está fazendo, nós devemos ir a Ele e pedir a Ele sabedoria, porque o desejo dEle é conceder. Ele não vai jogar na nossa cara, como que dizendo: olha como que você é um fraco, você não está entendendo o que eu estou fazendo. Não, isso não é o caráter do Senhor. Então, peça a Deus, que todos dá e nada lhes impropera. Já disse para os irmãos que essa palavra impropera tem o sentido de jogar na cara. Então esse não é o caráter do Senhor, entende? Então, que condescendência no ensino do Espírito, ao retornar para os detalhes dessa experiência, dizer assim: ó, se você tem dificuldade de compreender o que Deus está fazendo, peça a Ele, vá a Ele, entende? E nós poderíamos, apenas para nós compreendermos, definir essa sabedoria como sendo poder enxergar aquilo que o Senhor está fazendo do ponto de vista dele e não do nosso. Entende? Porque se nós interpretamos as provações do ponto de vista da nossa alma, nós vamos encontrar muita dificuldade. Então nós precisamos da sabedoria do alto, nós precisamos ver as coisas do ponto de vista de Deus. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor que faça conosco. Senhor, nos dê visão dos céus, nos dê sabedoria do alto para compreender o que o Senhor está fazendo na minha vida. Entende, irmãos? Porque esse trabalho é intenso, é um trabalho com mão firme, e muitas vezes nós temos dificuldades, balançamos, não compreendemos, procuramos já escapes. Então, tudo isso nós estamos vendo aqui em Tiago. Deixa eu voltar aqui para a folha. Então, depois, a partir do versículo 9, apenas para os irmãos irem acompanhando a linha do Espírito, um outro detalhe maravilhoso do Senhor, porque agora ele vai dizer assim, vai mostrar para nós que nesse trabalhar que ele está fazendo nas nossas vidas, há aqueles irmãos que são humildes, e o sentido é de pobreza mesmo, e aqueles que são ricos. E ele vai mostrar como que cada um deve reagir em meio às provações. Nem a pobreza e nem a riqueza deve ser empecilho para aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. O humilde glorie-se na sua dignidade, e aquele que é rico na sua insignificância. Então, que maravilha, irmãos, é o ensino do Espírito nessa epístola de Tiago, se atentando aos detalhes desse trabalhar nas nossas vidas, compreende? E então depois, nós chegamos no versículo 12, como que a pedra de arremate, desse assunto da aprovação, porque já no versículo 4, vai mostrar que o objetivo é que sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes, certo? Agora, ele vai chegar no versículo 12 e vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Ele vai dizer assim, feliz é você que suporta com perseverança a aprovação que é enviada da minha parte. Porque depois de você ter sido aprovado, você vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor, Ele prometeu àqueles que Ele ama. Irmãos, que maravilha! Então veja que é uma linha toda positiva do Espírito nesse assunto da aprovação. E lembre-se, irmãos, esse assunto da coroa da vida mencionado aqui, nós temos outras coroas no Novo Testamento,
é o assunto da porção dobrada que Jó recebeu após passar por esse período de provação também. Então, esse assunto da coroa da vida não é a vida que nós recebemos em nosso espírito, não é o novo nascimento, é a coroação da vida, é a recompensa, é o galardão que nós tanto temos falado, que o Senhor vai dar àqueles filhos que perseverarem em meio às provações e forem aprovados, receberem o selo de aprovação da parte do Senhor. Esses filhos receberão a coroa da vida, que é o galardão segundo a linguagem do Novo Testamento. Em outros lugares nós temos outras coroas, já mencionei para os irmãos, 4 tipos de coroas. Talvez há mais, irmãos, que eu não tenha visto. Os irmãos podem fazer essa pesquisa por si só, mas eu creio que o princípio foi bem estabelecido, esse assunto do galardão, da recompensa. Então, todos nós já temos vida em nosso espírito, já nascemos de novo, mas talvez, irmãos, e parece que esse é um ensino claro do Novo Testamento, nem todos os filhos serão aprovados. Nem todos os filhos receberão o selo de aprovação da parte do Senhor. Então isso parece ser um ensino claro do Novo Testamento. Então tudo isso, irmãos, nós vimos até agora. Mas me vem aqui, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que é importante também para a gente considerar. O desejo do Senhor é que todos os filhos sejam aprovados. Então, talvez isso seja importante dizer. É desejo do Senhor dar o selo de aprovação para todos os seus filhos. E se Ele não o dar, não é porque Ele não quer, é porque nós não respondemos adequadamente ao trabalho dele nas nossas vidas. Então percebe que é mais sobre nós nesse sentido do que sobre Ele, que o desejo dele em nos enviar a aprovação é nos aprovar e não nos reprovar. Se eu não envia a aprovação já com a sua intenção inicial, não, eu quero reprovar esse filho meu, se não é o caráter do Senhor. Então, se não há a aprovação, é por conta da nossa responsabilidade em meio ao processo. Isso é importante também a gente considerar. Então, tudo isso é o que nós vimos até hoje. Gastamos cerca de 20 minutos aqui para nós fazermos esse preâmbulo. Agora, irmãos, nós vamos introduzir um novo... Não é que é um novo tema, é uma continuidade. Vou colocar assim porque, eu repito, os irmãos anteriores... De tempos passados, durante a história da igreja, não conseguiram ver a continuidade no ensino de Tiago. Então eu preciso repetir isso o tempo todo. Irmãos, não está quebrando, o ensino não está sendo quebrado, é um ensino didático e contínuo do Espírito. Entende? Porque senão a gente não vai entender como uma coisa está conectada à outra. Por exemplo, o assunto da sabedoria. Se a gente não entendesse bem essa questão da aprovação, a gente não entenderia do que Tiago está falando de sabedoria no meio aqui. Parece que não tem nada a ver, né? Às vezes quando a gente lê, nós líamos Tiago em tempos passados, a gente lia assim, tratando um tema isolado do outro. Não sei se é só comigo, mas comigo era assim, irmão, sendo sincero para vocês. Eu lia Tiago e não entendia bem, porque Tiago falava de provação, daqui a pouco de sabedoria, daqui a pouco falava do rico e do pobre. O que o Tiago está querendo dizer com tudo isso? Será que não há uma linha? E agora a gente está podendo ver que há uma linha. Há uma linha. O ensino do Espírito é um ensino perfeito. Louvado seja o nosso Senhor. Então agora, Tiago vai introduzir o assunto da tentação. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos, ouça com muita atenção o que nós vamos falar, que nós vamos considerar a luz das Escrituras juntos, porque, novamente, vai nos ajudar muito na nossa relação de vida com o Senhor, de vida uns com os outros, vai nos ajudar muito. Então agora Tiago vai falar, a partir do verso 13, sobre a tentação, e agora ele vai fazer uma diferença entre provação e tentação. Os irmãos se lembram que eu fiz uma diferença, tempos atrás, da provação com aquilo que nós colhemos dos nossos descaminhos? Agora nós temos uma nova diferença, provação e tentação. E gostaria de dizer para os irmãos que eu não tenho nada aqui para a gente ir citando de tópicos. Nós vamos considerando o texto mesmo e comentando juntos aqui, tá? Para podermos ser ajudados com relação a esses assuntos. Então os irmãos anotem como bem entenderem e receberem as impressões do Espírito. Tá bom, irmãos? Então não fique esperando que eu vou citar, porque eu não vou citar não. Nós vamos seguir a leitura e os irmãos vão anotando aquilo que forem recebendo de impressão do Senhor.
Então, verso 13, nós temos a introdução dessa diferença entre provação e tentação. E olha a primeira coisa que Tiago vai dizer, verso 13: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Vamos parar aí. Parece muito claro o que Tiago está dizendo aqui. Então aqui nós já temos que fazer uma diferença. As provações são enviadas por Deus, as tentações não são enviadas por Deus. Esse é o princípio estabelecido inicial aqui por Tiago. Então os irmãos já vão considerando e colhendo isso. A primeira grande diferença: as provações são enviadas pelo Senhor, as tentações não são enviadas por Ele. Tiago é muito claro: ninguém diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, Ele não é tentado e não tenta ninguém. Então, irmãos, esse é o princípio estabelecido inicial. Por quê? Porque as provações, elas têm uma conotação positiva, lembra? Agora as tentações não. As tentações não têm um alvo positivo na nossa vida. Qual que é a última palavra, a última expressão que aparece no versículo 15 aí? Qual que é? Gera a morte. Esse é o ponto final com relação à tentação. No caso da ação da tentação. Depois nós vamos ver que há um caminho dado pelo Senhor para revertermos isso na nossa experiência. Louvado seja o Senhor, nós vamos ser ajudados com relação a isso. Então, olha essa expressão final, gera a morte. Qual que é o alvo, então, da tentação? O alvo da tentação é a morte. Então não é uma conotação positiva como era a aprovação. A aprovação, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. O alvo da aprovação é a coroa da vida, tudo positivo. Agora a tentação não. A tentação tem como alvo a morte. Portanto, elas não vêm do Senhor. Amém, irmãos? Compreendido esse ponto inicial? Precisa compreender bem essa diferença já inicial para nós podermos dar seguimento, tá bom? Então, vamos seguir no texto agora. Ele vai continuar nesse assunto da tentação. Ao contrário, ou seja, ao invés de dizer que você é tentado por Deus, você vai entender agora o que é a tentação e como ela se procede na nossa vida. Ao contrário, cada um é tentado, veja, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Vamos ler o 15 também, depois a gente comenta. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, que explicação maravilhosa, didática do Espírito aqui. Então vamos começar a compreender aqui. Eu gostaria de colocar para os irmãos como que dois agentes, já que Deus não é o agente da tentação não vem dele, de quem vem as tentações? Eu queria colocar dois agentes, um externo e um interno, certo? Dois agentes da tentação, um externo e um interno. O primeiro agente, que é o externo, que eu gostaria de colocar para os irmãos, é Satanás, certo? Ele é o agente externo que nos tenta, e o agente interno é a nossa cobiça. Então vai colocando essas coisas. As provações não vêm do Senhor, elas vêm do externo a nós através de Satanás, e do nosso interior, da nossa própria cobiça. Então um agente externo com um correspondente interno. Está pegando essas coisas, irmãos. E é muito interessante, porque a palavra provação e tentação, isso é muito interessante, ela tem a mesma raiz no grego, peirasmos, a mesma raiz, só que elas são completamente diferentes na experiência, e elas acontecem no mesmo tempo. Quando a gente pensa na história de Jó, e aqui eu vou precisar abrir um parênteses para a gente poder explicar essa questão da tentação. Quando a gente retorna à história de Jó, nós temos essa diferença na vida de Jó, do que é provação e do que é tentação. E eu gostaria de ir com os irmãos lá, os irmãos verem esse agente externo agindo, Satanás,
e não encontrando em Jó um agente interno, a sua própria cobiça. Vamos continuar, depois nós vamos definir o que é cobiça, mas vamos lendo aos poucos. Jó capítulo 1. Eu gostaria de pedir que o irmão que tiver dificuldade, não estiver entendendo, por favor, interrompa, vamos de novo considerar para a gente tentar construir uma linha aqui clara, tá bom? Jó capítulo 1. Vamos ler. Os irmãos já conhecem bem essas passagens, então não preciso me deter muito. Vamos ler desde o verso 9, então, do capítulo 1. Não, vamos ler o 8 também. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes, os irmãos sabem que esse sentido aí é: puseste o teu coração contra o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, em troca de nada, né? Esse é o sentido da palavra, debalde, em vão, em troca de nada, teme a Deus? Acaso não o cercastes com uma cerca, seu sentido de sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção, nós já falamos isso lá atrás, mas nós precisamos trazer isso à memória. Disse o Senhor a Satanás. Então, quem está dando permissão a Satanás para fazer o que tinha que fazer ali? O Senhor. Mas o intento de Satanás não é positivo, é negativo. No fim, como que tudo colaborou, né? Satanás foi apenas um servo, vamos colocar, porque os intentos dele não lograram êxito, né? Mas tudo cooperou então para Deus fazer o que fez na vida de Jó. Mas eu quero que os irmãos fiquem com a essência de que a intenção de Satanás é destruição, não é positivo. E olha o que vai dizer então. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, eu queria que os irmãos vissem que o objetivo de Satanás aqui, nessa relação com Jó, nessa primeira relação, foi fazer Jó blasfemar na face do Senhor. Então, totalmente negativo. O agente externo que eu acabei de citar para os irmãos, que tenta nos, está vendo? Com o intuito de pecarmos na face do Senhor, que aqui no caso a blasfêmia. Mas o que aconteceu? Ele não encontrou em Jó um correspondente interno. Os irmãos estão entendendo? Então vamos ler lá no verso 20, do capítulo 1 ainda. Acompanha comigo a leitura. Depois de ter 4 golpes, os irmãos lembram do que aconteceu. Jó perde tudo ali, só sua esposa ficou, mas vocês vão ver que ela também teve um papel de tentar Jó ali, né? Mas olha o que aconteceu então. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então veja, muito claro, o agente externo tentando, mas não encontrou em Jó um correspondente interno. Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Compreende? Que a tentação em si mesma nada é. Compreende? Agora, o problema está quando ela encontra em nós um correspondente interno. Vá guardando isso, porque isso vai ser mais esmiuçado quando nós voltarmos para Tiago, tá bom? Mas ainda vamos dar o passo no capítulo 2 aqui de Jó também, para nós ir lendo e ver essa relação ainda entre o agente externo, Satanás, e o agente interno, a cobiça. Vou definir para os irmãos o que é cobiça ainda, vamos caminhando. Vamos ler desde o verso 1 do capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás:
observaste o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Veja a relação da tentação aí, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Verso 6: Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, presta atenção, quem aí? Sua mulher, como um instrumento de tentação para ele naquele momento. Cuidado, irmãos, prestemos atenção nessas relações próximas, porque são nelas que nós baixamos a guarda. Estão entendendo? Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Veja que é a mesma fala, a mesma intenção de Satanás no capítulo 1. O que ela vai dizer agora? Amaldiçoa a Deus e morre. A mesma intenção de blasfemar contra Deus apresentada no capítulo 1. Está vendo que ela está vindo na mesma linha da tentação, usada como um instrumento para a tentação ali, usada por Satanás. Olha a resposta de Jó no verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer ímpia. Esse é o sentido de doida aí, ímpia. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Agora veja que novamente Satanás foi silenciado. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então vocês conseguiram entender? O agente externo, Satanás agindo, tentando-nos, só que não encontrando, no caso de Jó, um correspondente interno, que é a nossa própria cobiça. Entende essa relação, irmãos? Então agora nós vamos voltar para Tiago. Vá guardando esses detalhes. Tiago capítulo 1 ainda. Apenas um parênteses aqui, que me veio e eu gostaria também de colocar. Quando nós pensamos na vida do Senhor, nós temos essa relação também, do agente externo tentando o Senhor, mas não encontrando nele um correspondente interno. Porque o Senhor também foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nele não havia esse elemento da cobiça produzida pelo pecado. Então, quando Satanás o tentou, as tentações, Mateus capítulo 4, por exemplo, não encontrou nele nada que correspondesse com as suas tentações. Então Satanás foi silenciado na vida de Jesus. E na vida de Jesus diz um irmão que Satanás passou fome a vida toda, porque nunca encontrou um correspondente interno na vida dele. Muito interessante essa linha, João. O Espírito me traz. Quando o Satanás tenta tocar os bens, ele mesmo vai, como se ele tivesse acesso. Deixa eu colocar assim, de fato tem em certa medida. Mas quando ele quer tocar sentimentos, e aí a relação do corpo, até mesmo com o Senhor, que era a relação da cruz, corpo, tanto usa a mulher de Jó, como usa Pedro, que era o mais chegado, na mesma linha. Isso aí. Né? E quando o Senhor vai falar do trabalho da cruz na nossa vida, a primeira relação que ele trabalha é a relação dos nossos afetos naturais, que é onde a cruz tem que entrar. Né? Então é muito assim, sim, focal essa relação, né, de relacionamento pessoal nosso, no sentido com aqueles que estão à nossa volta. Né? Sim. Então, vá guardando essa linha, irmãos, todos esses detalhes, né? Então, aí também um campo amplo de meditação na vida do Senhor a respeito disso. Eu não vou nem entrar, porque a minha intenção é ser bem focado aqui, prático mesmo.
Mas os irmãos, acabei de citar aqui, para que os irmãos possam abrir aí os olhos para considerar isso nos seus estudos particulares. Então, na vida do Senhor não havia esse correspondente interno chamado cobiça, produzida pelo pecado. O que em nós há. Tá? Entende? Então, há um irmão que define a cobiça. Os irmãos terem uma definição aí do que seria essa cobiça, né? Já que nós estamos falando disso. O que seria essa cobiça? A cobiça, um irmão traduziu como sendo o impulso dos seus próprios desejos íntimos. Impulsos dos seus próprios desejos íntimos. Mas por conta da queda, irmãos, esses desejos, eles são o quê? Pecaminosos. Desordenados com a vontade do Senhor. Entende? Desejos pecaminosos. Então, quando essas tentações vêm do lado de fora, elas acham dentro esses impulsos, esses desejos pecaminosos, e aí que dá a luz, concebe, conforme a linha que Tiago constrói. Então agora vamos procurar ler com aquilo que a gente está construindo até aqui, para a gente poder pensar em algumas coisas aqui. Então, verso 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, esses desejos que estão dentro de nós, né? Quando esta o atrai e seduz. Vou usar uma metáfora aqui, que eu creio que vai ajudar os irmãos a compreender melhor essa linha que Tiago está falando. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Eu gostaria que os irmãos pensassem comigo, usassem a mente aí, porque essa é a palavra que Tiago usa no original para cobiça. Então você tem a definição de uma metáfora ali para os irmãos poderem pensar, e eu acho que vai clarear os irmãos nesse processo de vida com o Senhor. Então tenta usar a mente aqui comigo. A gente pode usar uma metáfora de um pescador, certo? Então o pescador, ele joga o anzol com a isca ali, nós vamos definir como sendo a tentação, certo? E o peixe, que somos nós, estamos lá no esconderijo. Vai aguardando, vai construindo a linha comigo. Então você, o peixinho, está lá no esconderijo, certo? Você vê aquela isca caindo ali. Ela está ali, o tempo todo, dançando na frente do peixe. Aí o peixe olha aquela isca e tem um impulso, o desejo de ir lá comer aquela isca. Ele sai do esconderijo, vai lá e morde a isca. Qual a consequência? O pescador vai puxar ele e depois é morte. Conseguiram entender? Ficou mais claro para os irmãos? Então, a tentação em si mesma, ela vai ficar ali como uma isca o tempo todo na nossa frente. O problema não está aí. O problema está quando o peixe sai do esconderijo e vai morder a isca. Quando concebe, dá a luz ao pecado. E a consequência do pecado é morte. Achei essa metáfora sensacional para explicar, irmãos. Parece algo simples demais, né? Mas é o que acontece na nossa vida com o Senhor, e nós não temos discernimento para compreender o que é isca, o que é tentação. Entende? Há um irmão, e aqui eu vou usar ainda duas frases para tentar ajudar os irmãos nessa relação ainda da tentação, que está sempre aí as tentações, e da cobiça, que é esse correspondente interno. Então preste atenção nessas duas frases. A primeira é a seguinte: um irmão certa vez disse assim, eu acho que se aplica muito nessa relação: nós não podemos impedir que pássaros sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos nelas. Conseguiram entender? Os pássaros vão sobrevoar sobre as nossas cabeças. Agora nós podemos impedir que eles façam ninhos nas nossas cabeças. Tentações o tempo todo, que não encontram um correspondente interno chamado cobiça. E há uma outra frase que eu achei assim, irmão, sensacional também, para explicar essa relação da tentação e da cobiça. Um irmão disse assim, preste atenção nisso, irmão, isso é uma chave para a nossa vida cristã. Ele disse assim: todas as vezes que a tentação bater a porta, chame o Senhor para atendê-la. Você compreendeu? O problema
é que quem tem atendido a nossa porta são as nossas cobiças, e não o Senhor. Todas as vezes que a tentação bater a porta, chame o Senhor, Ele é o dono da casa. Chame Ele para vir e responder a ela. Então, irmãos, queria que os irmãos entendessem essa linha que Tiago está construindo. Verso 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, esse é o sentido do peixe que morde a isca, esse é o sentido do pássaro que faz o ninho na cabeça, esse é o sentido da cobiça atendendo a porta, certo? Conseguiram entender? Dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago repete várias vezes nessa epístola: meus irmãos. Então essa epístola é para a igreja, para aqueles que creem. E Tiago está dizendo que o pecado gera a morte. Qual que é o sentido disso na nossa experiência? Nós sabemos que para nós, os que cremos, não há o efeito da separação eterna do Senhor. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nosso Senhor. Mas, irmãos, nós podemos colocar pelo menos aí duas consequências dessa tentação que vem. Acha um correspondente interno chamado cobiça, dá à luz o pecado, e nós temos morte. Nós podemos colocar duas coisas como sendo morte na nossa experiência. A primeira é uma separação temporária, uma quebra de comunhão do Senhor, temporário, porque nós somos filhos. Mas assim, irmãos, nós experimentamos na nossa experiência uma quebra, uma perda de alegria, como Davi vai definir, a alegria da salvação. Sabe, irmãos, parece que perde-se o senso da presença do Senhor. Então há uma quebra sim, quando esse processo acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que nós somos ilesos a tudo isso, nós fazemos qualquer coisa de qualquer forma porque não vai ter consequência. Tem, irmãos, tem consequências, são sérias. Então a primeira coisa que eu queria definir como sendo essa morte é essa quebra de comunhão, graças a Deus temporária, porque é um caminho para reverter essa quebra de comunhão. Nós vamos procurar ver isso. E a outra, que eu não vou nem entrar, só para os irmãos ponderarem, mas também há, irmãos, implicações físicas. Há alguns filhos até que são recolhidos antes da hora. Isso não é apenas relacionado à ceia, como Paulo vai trabalhar em 1 Coríntios 11, não é. Aqueles que comem e bebem de qualquer forma ceia, e há alguns que até dormem por conta disso. Paulo vai trabalhar isso. Mas também, irmãos, se os irmãos fizerem uma consideração ao longo das Escrituras, verão que há implicações para filhos que andam de maneira desordenada, de qualquer forma, como se não tivesse um Senhor a quem responder. Então, se os irmãos, vou só deixar uma palhinha, se os irmãos entrarem em Provérbios, os irmãos vão ver muitos versos que trazem essa relação, mas eu não quero entrar porque a minha relação é outra, tá? Mas então, irmãos, todos conseguiram, por favor, compreender essa linha até agora? Está muito claro? Agora eu queria fazer, através da vida de um personagem, como que isso se deu na vida de um personagem, para os irmãos entenderem como isso se dá na nossa vida. Então nós vamos usar como exemplo a vida de Davi. Os irmãos sabem que homem foi Davi, né? Mas também sabe quantos pecados Davi cometeu. E há um que sobressai na sua vida, que é o adultério com Batseba. Os irmãos sabem disso. Quando então Urias sai à guerra, Davi vê, está em 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 11 e 12. Depois os irmãos verificam, é o capítulo 11 e 12. Quando Urias sai à guerra com os outros homens, Davi vê Batseba, os pássaros sobrevoando na cabeça de Davi. Ele vê Batseba, mas ele cobiça Batseba. Então, a tentação externa achou um correspondente interno em Davi. E o que aconteceu? Davi adulterou com Batseba. Então,
A cobiça deu à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Qual foi a primeira atitude de Davi após adulterar com Batseba? Tentar apagar a luz de Deus, chamado Urias. Urias significa luz de Deus, o nome Urias. Ele envia Urias na linha de frente de batalha para que pudesse morrer. E Urias morre. Davi apagou a luz de Deus. Que é isso que o pecado faz conosco, irmãos. E então, nós temos todas as consequências na vida de Davi, muitas, se os irmãos lerem o relato lá verão. Mas eu queria usar 2 salmos que nós já falamos outras vezes aqui, para poder mostrar essa experiência da tentação, encontrando a cobiça, e como isso é terrível na nossa experiência com o Senhor. Mas mostrar para os irmãos que há um caminho para reverter isso. Para aqueles que entraram por esse caminho, há um caminho nas Escrituras para refazermos esse erro e restaurarmos a alegria da nossa salvação. Há um caminho. Então nós vamos primeiro a 2 salmos que vai relatar muito claro essa experiência de Davi, e nós vamos abordá-lo segundo a ordem da experiência de Davi, e não segundo a ordem apresentada nas Escrituras, certo? Então nós vamos ao Salmo 51 inicialmente, depois ao Salmo 32, porque é assim que aconteceu na vida de Davi, 51 e depois o 32. Qual que é o caminho, irmãos? Qual que é o caminho para a restauração? Pensa que essas 2 palavras que estão abaixo do número do salmo aí já resumem bem. O que diz aí? Confissão e arrependimento. Está vendo aí qual que é o caminho para a restauração? Confissão e arrependimento. E aí nós temos um subtítulo, né? Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Seria importante os irmãos depois irem em casa ao contexto, para entenderem essa relação de Davi com Batseba, com Urias, com Natã. Vai lá depois, irmãos, e leem a relação, os irmãos vão ganhar muito, tá bom? Então, vamos ler desde o verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Quando Natã veio falar com Davi, sabe qual foi a resposta dele depois da fala de Davi? Pequei contra o Senhor. Um senso, irmãos, que deve ter sido terrível para Davi. Os irmãos vão ver a linguagem que Davi vai usar aqui, já está usando, né? Vai usar aqui de uma maneira tão forte, como que é terrível, irmãos, essa relação do pecado concebido gerando morte. O que significa isso na nossa experiência, a experiência de um filho? Então Davi vai continuar. O meu pecado está sempre de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraz na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi vivia na realidade onde o Espírito ainda não havia sido derramado. Quando nós pecamos hoje, o Espírito não se retira de nós. Ele é selo e penhor, como Efésios vai dizer. Mas nós perdemos a alegria da salvação. Nós perdemos o senso da presença. Entende a implicação, irmãos? Agora ele vai dizer no verso 12 mesmo: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha alegria e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu nem estou parando para comentar o salmo, irmãos. Se os irmãos pegarem uma concordância bíblica e forem em cada palavra que Davi falou aqui: apaga, purifica-me, lava-me, são todas palavras diferentes. Os irmãos serão muito ajudados. Mas os irmãos estão vendo qual que é o caminho para a restauração desse que entrou por esse caminho que Tiago descreve? Percebe quais são as implicações do pecado na vida de um filho? É morte, sim, não de uma separação eterna, graças a Deus por isso, mas há uma quebra, há uma ruptura, sim, há uma perda, sim. Mas graças a Deus, se houver confissão, se houver arrependimento, há um caminho para a restauração. Romanos capítulo 4 diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A um espírito quebrantado o Senhor não resiste. Então aí está o caminho para a restauração. Não terminou em morte, não termina em morte. A morte não é um ponto final para nós. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos ao Salmo 32, que é quando Davi já tem o seu pecado perdoado, né? Salmo 32. Novamente eu vou só ler, porque se fôssemos comentar, ficaríamos também nele. Bem-aventurado, olha o título já, né? A bem-aventurança de quem recebe o perdão. De Davi, é um salmo didático, né? Bem-aventurado aquele, está falando dele próprio, irmãos, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Está falando justamente da confissão, irmãos. Está vendo? Você retém, não confessa, não há arrependimento. Enquanto eu me calo, envelhecem os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Vou só sublinhar a palavra envelheceram aí, porque ela é muito forte, irmãos. Os irmãos entenderem o que Davi sentiu naquele pecado. Presta atenção, pecado que no momento é prazeroso, mas é tão momentâneo, tão rápido passa. Essa palavra envelheceram, ela tem um sentido de apodrecer. Os meus ossos se apodreceram. Essa linguagem que Davi usa. Então aquele pecado com Batseba, que naquele momento pode ter sido prazeroso para Davi, depois teve uma consequência de como se ele tivesse sentido os seus ossos apodrecerem. É isso que o pecado gera, irmão. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão
pesava dia e noite sobre mim. Talvez isso é verdade no sentido da nossa consciência, irmãos. O Senhor o tempo todo falando, tem algo de errado. Tem algo de errado. Não vai por esse caminho, ele avisa antes. E depois também pesa depois. Aquilo que você fez não me agradou. Entende? Essa mão pesando é o falar do Espírito na nossa consciência. Na consciência de um filho. Porque aquele que não é filho não tem consciência nenhuma. Peca e continua sentindo prazer no pecar. Mas no caso do filho, deixa eu te falar uma coisa. Isso não vai acontecer com você. Porque o Espírito vai continuar falando na consciência. Você pode tentar sufocar sua consciência de qualquer forma, irmãos. Quando você colocar sua cabeça no travesseiro, vai vir. Porque o Senhor não nos deixa. Louvado seja o Senhor. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Irmãos, essa relação de ocultar é mais sobre Davi do que sobre o Senhor. Porque diante do Senhor não tem nada ocultado. Você entende o que gira em torno da confissão? Não é porque o Senhor não sabe do seu pecado, irmãos. Não é porque você se escondeu lá no seu quartinho e fez o que tinha que fazer que você escondeu do Senhor. Estou usando a figura do quartinho, né? Tudo está tão claro diante do Senhor como um livro aberto. Então é mais sobre Davi, porque enquanto ele não confessou, sequidão, estio, ossos podres. Então é mais sobre nós do que sobre o Senhor. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde me ausentarei da tua presença? Se subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu desço ao mais profundo do abismo, o Senhor está lá também. Entende? Entende como que a experiência de Davi está ligada no Salmo 139? É algo pessoal, né, João? Não tem necessariamente que ser público num primeiro momento. Claro, claro. Eu creio que isso passa mais pelo direcionado do Senhor, guiar do Espírito. Às vezes o Senhor também requerirá uma confissão pública, outras vezes não. Para algumas coisas que fazemos, por exemplo, na relação de Zaqueu com o Senhor, ele restituiu aquilo que havia roubado. Se eu não me engano, foi ele mesmo, acho que foi. Então passa por aquilo que o Senhor vai falar na direção do guiar do Espírito a cada um. Mas a confissão está aqui, o arrependimento está aqui. Entende, irmãos? Senão vai continuar experimentando essa experiência. Talvez nós estamos aqui ouvindo as mensagens com essa experiência de sequidão, com essa experiência de ossos podres, porque o pecado não foi confessado. E aqui a confissão privada, pública, se necessário. E vou dizer, irmãos, estou sendo enfático por isso, não tem como pular essa etapa. Agora você pondera diante do Senhor, não tem como pular a etapa. O caminho para a restauração é esse. E aí? Vai viver tentando sufocar o falar do Espírito na consciência? Tentando apagar o Espírito? Eu li até onde, irmãos? Até o verso 5 ali? Isso, né? Verso 6 então. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Irmãos, no caso de Davi, o freio e o cabreço dele teve que ser Natã. Natã teve que ir lá. Tu és o homem. Mas o desejo do Senhor é nos guiar com a sensibilidade do seu olhar.
Entende? Mas o problema é que nós não queremos manter nossos olhos nele. Salmo 86. Deixa só eu concluir aqui ali, irmão. Depois eu dou uma olhada lá. Tá bom? Só para eu não perder aqui. Algum irmão já deixa o salmo aí aberto, tá bom? Deixa só para eu poder terminar o Salmo 32 aqui. Verso 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Agora eu te pergunto, irmãos, ficou claro a questão da tentação e da cobiça? Entende como isso se processou na vida de Davi? Entende que a morte, no sentido dessa experiência de ruptura, não precisa ser um estado constante nosso? Entende? Qual que é o salmo que a irmã falou? Vamos ler, irmãos. Já que ela citou o capítulo, vamos ler também o Salmo 86. Depois eu vou fazer só um fechamentozinho e a gente já encerra, tá bom? Eu vou só ler, discorrido, Salmo 86. Também é uma oração de Davi, então provavelmente tem ligação com tudo que estamos falando, porque é a vida de Davi, né? Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Conceda a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Então, irmãos, há muitas relações aqui que dá sim, irmãos, para sublinhar e ligar, tá? Então, irmãos, eu gostaria de dar um último passo. Nós não vamos gastar mais que 5 minutos, porque eu preciso finalizar ainda para os irmãos terem bem claro essa questão da cobiça, porque senão nós temos que refazer tudo no próximo momento. Então 5 minutinhos nós terminamos. Vamos a Mateus capítulo 5. Porque aqui, irmãos, nós estamos tratando de um caso, no caso de Davi, de adultério, certo? Estamos tratando de um caso de adultério. A cobiça não se resume a adultério. Nós estamos só usando como exemplo, nesse caso aqui. Mas a cobiça é tudo aquilo que vai em direção à tentação que é enviada, como nós definimos lá. É o correspondente interno. Seja a tentação da forma como vier. E por que eu vou ler aqui Mateus? Porque Mateus, irmãos, ele vai dar um passo além, vamos assim dizer, nessa relação com o adultério. Porque lá, no caso de Davi, houve o ato, certo? Aqui, o Senhor vai elevar essa questão de adultério para um outro âmbito. Eu gostaria de ler também
para os irmãos terem, com todo esse pano de fundo do pássaro sobrevoando sobre a cabeça e tudo mais. Então, Mateus capítulo 5, verso 27. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então o negócio aqui ficou mais sério. O sentido dessa palavra que aparece aí, olhar, é o sentido de observar, fixar ali a atenção com uma intenção impura no coração. Quero dar um exemplo aqui para nós, agora especial aos homens. Nós estamos andando na rua e nós temos que olhar. Há um campo visual de olhar para um lado para o outro, olhar para a pessoa que tem que atravessar na faixa de pedestre. Isso é normal, é o olhar normal que todos nós temos que ter. Não temos como andar com o olho fechado, não tem como. Agora, o que o Senhor está tratando aqui no Sermão do Monte, palavra para os discípulos, Ele está falando daquele olhar malicioso, que para e considera uma mulher com uma intenção impura no coração. E o Senhor disse que para esse já adulterou com ela. Não precisa nem do ato. Então por que eu uni aqui a relação de Davi? Porque a gente liga às vezes a cobiça, o pecado, como sendo um ato, mas pode ser uma intenção do coração. Então, isso eleva a questão do arrependimento, da confissão, para um outro nível. Compreende o que eu estou querendo dizer, irmãos? Então, eu queria que os irmãos entendessem isso, que a cobiça, o pecado, não está ligado só ao ato, porque é isso que, vamos colocar, o mundo olha aí, fulano fez isso, fez aquilo. Mas vai além. A relação do Senhor é uma relação de intenção do coração. E se os irmãos lerem o Sermão do Monte, os irmãos vão ver que o Senhor sempre vai elevar. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Essa é uma nota do Sermão do Monte. Então vamos só terminar de ler aqui. Eu precisava deixar isso daqui para que os irmãos tivessem essa diferença também com relação à cobiça. Mas repito, cobiça não é só a relação do adultério. Foi apenas um exemplo que nós escolhemos aqui. Tá? Verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no Geena, no sentido de inferno. Fala daquela disciplina temporária, né? E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o Geena. Vou parar por aí. Então, irmãos, penso que ficou claro agora. Depois nós vamos só fazer o arremate, mas vai entrar nos próximos versos. Eu não vou voltar nesse assunto da cobiça. O meu encargo era isso que falei. Pelo menos assim tem entendido o Senhor, a não ser que tenha uma direção diferente. Então só vou até aqui, nesse assunto da cobiça. Os irmãos ponderaram diante do Senhor. Da cobiça, que dá a luz ao pecado, e o pecado gera morte. Está aí, os irmãos considerar diante do Senhor. Depois nós vamos só fazer então um fechamento com relação a essa diferença ainda entre provação e tentação, e nós encerramos e vamos para uma próxima etapa em Tiago, tá bom? Eu até acelerei um pouco agora no final, porque eu vi que o tempo está estendendo muito. A gente ainda tem essas preocupações com o tempo, infelizmente, né? O Senhor possa ir tirando isso de nós também. Vamos orar e pedir ao Senhor tudo isso que nos falou nessa noite. Pai, nós nos confiamos a Ti, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Senhor, é tão precioso que nós temos a advertência, mas há também, Senhor, o caminho para a restauração. Então, Senhor, nós nos confiamos a Ti. Pedimos ao Senhor que trate tudo isso, que são assuntos sérios, nos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a tratar o pecado como algo sério mesmo, não sermos levianos, Senhor, e acharmos que porque somos filhos não há consequência nenhuma para nós.
Nos ajude, Senhor, a considerar textos que muitas vezes passamos rapidamente, textos de sérias advertências para nós, Senhor. Mas, Senhor, nós te agradecemos, porque a nossa relação com o Senhor é uma relação de pai. Uma relação de um pai que trata com seus filhos, que corrige porque ama, que educa, para que sejamos participantes de tua santidade, Senhor. Então nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós agradecemos porque nós estamos nas tuas mãos. Nós não estamos em mãos que tratam de maneira inadequada, nós estamos nas tuas mãos, Senhor. E teu juízo sempre é perfeito sobre nós. E teu juízo sempre visa um aperfeiçoamento. Então nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra dessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós nessa linha que Tiago vem construindo. Nós queremos, Senhor, não apenas entender no nosso intelecto, Senhor, mas ter uma apreensão espiritual da tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.